um capacitor plano, então vamos desenhar aqui um capacitor plano, AR. Então o que significa ele ser AR? Quer dizer que aqui no meio, né, o dielétrico que está atuando aqui entre as duas placas que vão ser carregadas vai ser o ar, né? Podia ser outro material qualquer, mas nesse caso aqui é o ar. Carregando-se, vamos carregar o capacitor plenamente, né? Mantendo ligado a uma bateria, então aqui vamos ligar ele a uma bateria. Aumenta-se um pouco a distância entre as placas do capacitor. Então eu vou chegar esse aqui para a direita, esse aqui para a esquerda e a distância vai aumentar. O que vai acontecer? A diferença de potencial entre as placas aumenta? Diminui? Não, né? Nem aumenta nem diminui. Por quê? Porque a gente sabe que a carga que um capacitor completamente carregado apresenta é capacitância vezes a diferença de potencial na qual ele é submetido. Então a diferença de potencial pode ser calculada pela carga sobre a capacitância. A diferença de potencial ela vai depender somente da bateria na qual você conectou o capacitor. Então, se você não mudou a bateria, você também não mudou a diferença de potencial. Tá? Então, isso aí não depende do capacitor, depende da bateria. A capacitância do capacitor aumenta? Não, né? A gente sabe que a capacitância de um capacitor de placas paralelas pode ser calculada pela constante dielétrica do meio vezes a área sobre a distância. Então, se eu aumento a distância, a capacitância diminui, né? Ela não aumenta, né? São inversamente proporcionais. A carga no capacitor diminui? Sim, né? A carga no capacitor é C vezes a diferença de potencial da fonte. Então, se a distância aumenta, a capacitância diminui. Então, se a capacitância diminui, a carga diminui também. Elas são diretamente proporcionais, então a letra D está correta. Vamos analisar a letra E só para acabar. A intensidade do campo elétrico entre as placas aumenta. Não aumenta, né? Diminui, né? Se você afasta as duas placas, o campo elétrico ele fica menos intenso. Basta você imaginar que as cargas vão estar um pouco mais longe uma da outra, né? E aí, com isso, o campo elétrico ele depende da distância, né? Do inverso da distância, então o campo elétrico também será menor. Bacana?